Cara, se apaixonar é incrível, né? Você sente aquela coisa no peito, fica todo animado, o mundo parece mais colorido. No final a gente sabe que nem sempre é só isso. Pois é, né? Eu fico pensando que a maioria das pessoas vive exatamente nessa dinâmica. O coração manda e o cérebro fica só no canto, observando, né, o estrago. O coração é foda porque ele quer sentir tudo, ele quer se jogar, ele quer acreditar, ele quer viver intensamente, quer aquela emoção fique mais forte. Ele não pensa muito nas consequências, ele só quer o agora, o momento, a sensação. Já o cérebro, cara, é chato. Porque ele fica questionando, ele pergunta se vale a pena, se aquilo realmente faz sentido, se não vai só te fuder daqui a pouco. Ele estraga a fantasia, ele tira a magia, enfim. E por isso a maioria das pessoas odeia ouvir ele quando o emocional bate. O problema é que, quando o coração fica no controle total, a pessoa vira escrava do que tá sentindo. Consegue compreender? Qualquer decepção já derruba, qualquer atração já desvia o foco de tudo que estava sendo construído. A pessoa fica refém do próprio sentimento. E o pior é que a gente ainda romantiza isso, né? Aliás, as redes sociais aí costumam romantizar quase tudo que tá no meta, né, cara? O pessoal realmente não sabe o que tá fazendo. A gente fala que quer viver intensamente, né? Que é seguir o coração, que é ser verdadeiro com os sentimentos, mas na real, na maioria das vezes a gente só está fora do controle. Eu não tô falando que ninguém vira um robô e não sente nada, não. Sentir faz parte, se apaixonar faz parte, sofrer faz parte. O problema é que quando o sentimento vira chefe, irmão, quando ele decide o que vai fazer, no que você vai pensar e pra onde você quer desviar a sua energia. Porque o trabalho do coração, no fim das contas, é bombear o sangue. Só isso, não é mandar na sua vida. Não é escolher seus caminhos, não é decidir seus rumos, não. É bombear o sangue, somente isso. Quando você decide deixar ele mandar demais, você começa a se perder em coisas que depois você mesmo olha pra trás e pensa, porra, não valia tudo isso, entende? Perda de tempo, perda de foco, perda de energia com a gente, enfim, e situações que a gente não merecia tanto espaço assim. O cérebro não é o vilão, ele só é o único que consegue enxergar além do momento, ele consegue pensar no depois, ele consegue segurar a onda quando o coração tá querendo fazer merda. E o foda é quanto mais você treina escutar o cérebro, mais fácil fica. No final é difícil, porque o coração grita mais alto. Ele é dramático, faz parecer que tudo é questão de vida ou morte, né? Parece que só existe aquele momento e acabou. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Ficam a vida inteira sendo carregadas pelos sentimentos. Um dia em alta, o outro dia em baixa carga. Um dia motivadas, outros destruídas, sem estabilidade nenhuma. E aí fica aquela pergunta que eu acho bem importante, afinal. Cara, no seu dia a dia, quem tá mandando de verdade? O coração ou o cérebro? Porque a resposta para essa pergunta explica muita coisa. Explica o porquê você se perde fácil, porque você se distrai fácil, porque às vezes você sente que não tem controle sobre a própria vida. No final não é sobre matar o coração, é sobre não deixar ele assumir o volante. Deixar ele no banco de trás, sentindo o que tiver que sentir, mas no final quem tem que dirigir é o cérebro. E o foda é que a gente aprende isso na marra, na maioria das vezes. Porque enquanto tá bom, ninguém questiona, né? O coração tá no controle, tudo parece certo, tudo faz o maior sentido. Aí quando a coisa desanda, quando a decepção chega, quando a pessoa não corresponde, quando a realidade bate, aí sim o cérebro aparece. Mas geralmente já é tarde. Aí vem aquele clássico arrependimento. Porra, eu vi os sinais, eu senti que tava sendo forçado, eu sabia que tava exagerado. Mas no momento você não quis ouvir. Porque ouvir o cérebro na hora da emoção forte é desconfortável pra caralho. O coração grita, o cérebro só fala baixo e a maioria prefere o grito, tá? Outra coisa que eu fico pensando é que a gente confunde intensidade com verdade. Se doeu muito, se foi forte, se foi intenso, a gente acha que é real, que era real, né? Que era profundo, que valia a pena, mas intensidade não é sinônimo de quantidade. Às vezes é só descontrole, às vezes é só carência, às vezes é só o coração querendo preencher um vazio e usando qualquer pessoa pra isso. E o cérebro, é claro, quando tá no controle, consegue enxergar essas diferenças. Ele consegue separar o que é sentimento verdadeiro do que só é impulso. Ele consegue te segurar antes de você se entregar demais pra algo que não tá sólido.
Mas isso exige treino. Exige você notar quando está sendo carregado pela emoção e conseguir dar um passo para trás. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que o coração fique gritando que você está sendo frio, que você está se protegendo demais, que você está matando a magia da coisa. Porque no final das contas, viver só no coração é viver no caos. Um dia você tá lá no alto, no outro lá no fundo, sem estabilidade, sem direção, só na reatividade. Agora, viver só no cérebro também não é a solução, não é? Aí você vira uma pedra, não sente, não se conecta, não vive de verdade. O equilíbrio é o que importa. Deixa o coração sentir, deixa ele se empolgar, se apaixonar, se machucar se for o caso. Mas quem decide o que faz com isso tem que ser o cérebro. Ele que tem que segurar o volante. E quanto mais cedo você entender isso, menos tempo você se perde destruindo a si próprio. Olha, em nenhum momento eu falei que você não pode amar. Que você tem que ficar na sua, que tem que calar o coração e ver como se fosse uma máquina. Longe disso, amar é incrível, amar é necessário, amar é uma das coisas mais fodas que existe. E é por isso que a gente tá aqui, no fundo, pra se conectar, pra construir relacionamento, pra dividir a vida com alguém, pra sentir essa parada boa de gostar de outra pessoa, de verdade. O coração tem que trabalhar, ele tem que sentir, ele tem que se apaixonar. O que eu tô falando o vídeo inteiro não é pra você parar de amar. É pra você não se perder no meio do caminho. É isso. É pra você não deixar a emoção te arrastar sem direção. É pra você conseguir amar sem se destruir no processo. Porque uma coisa é amar, outra coisa é ser controlada pelo amor. E a diferença entre as duas é enorme. Então ama, cara. Se joga quando valer a pena, constrói, se conecta, vive com intensidade. Só não entrega o volante completamente. Deixa o cérebro junto na viagem. Porque amar com consciência é muito melhor do que amar no automático. My vision clear. You were his, yeah.